E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa unidade 2 da disciplina de Auditoria e Controladoria. Nessa unidade, a gente vai falar um pouquinho sobre controle social e transparência no Brasil. Vocês já viram um pouco desse assunto em disciplinas anteriores, tá? Na disciplina, eu sei porque eu lembro de ter trabalhado, né, na disciplina de Teoria de Administração Pública. Nós falamos um pouquinho dela, mas de maneira ainda um pouco superficial, tá? Mas é uma aula bem tranquila, é uma unidade bem tranquila, que vocês também estão acostumados a ouvir, né? Com essa aula, eu pretendo que vocês conheçam os aspectos relacionados ao controle social e suas finalidades, e eu pretendo que vocês saibam identificar algumas formas de exercício desse controle praticado no Brasil para provocar o envolvimento e participação na defesa e extensão do efeito multiplicador de uma cidadania responsável, tá? Que vigia o desempenho público estatal. Então, falando um pouquinho sobre controle social, né? Esse conceito de controle social, eu peguei a definição do Cruz aqui, que é bem bacana, ele indica a participação da sociedade civil na elaboração, acompanhamento e verificação ou monitoramento das ações de gestão pública. Eu divido aqui verificação ou monitoramento porque o conceito de verificar é olhar, tá certo, ok. Monitorar é continuar acompanhando ao longo da sua execução, tá? Então, há algumas décadas atrás, as coisas não eram tão transparentes assim, né? Não se havia meios ali de se ter uma total transparência, né? E isso dificultava um pouquinho alguns acompanhamentos, tá? Hoje, boa parte, para não falar praticamente todas as ações públicas, elas têm que ter sua publicidade, têm que ter sua divulgação, para que as pessoas possam acompanhar ali e monitorar se essa ação está dentro do esperado ou não, tá? A Constituição Federal de 88, lá no artigo 74, parágrafo 2º, diz que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Então, na condição de cidadão, na condição de filiado, né, representante de um partido político, de uma associação ou sindicato, pode figurar como parte é, legal, né, pode de fato requerer ou denunciar alguma irregularidade perante o Tribunal de Contas da União, né? E, na verdade, isso se estende também aos tribunais de contas do Estado e os que têm do município, tá? O Tribunal de Contas da União, ele tem algumas funções até bem parecidas com os tribunais de controle do Estado, o que divide são algumas competências, tá? Mas os tribunais de conta, eles fazem parte do controle externo, né, da administração pública, e eles têm poderes para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. No caso da União, da própria União e das entidades da administração direta e indireta ligadas à União, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e a fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de receita. Então, a gente aplica isso também aos estados que fazem o controle do estado e também dos municípios, tá? Lembrando que, dependendo do financiador, se é federal, ainda que seja execução pelo município, quem fiscaliza geralmente é o Tribunal de Contas da União. Mas não impede também o TCE de acompanhar e fazer alguns apontamentos. Tá? Então, os tribunais de contas, eles, eu tenho particularmente algumas ressalvas contra eles, né? Assim, algumas críticas que poderiam ser melhoradas, né? Mas entendo que são órgãos essenciais para que haja o devido controle, né, externo ali das ações da gestão pública. Tá? Quanto ao controle social, né, geralmente temos três modelos comuns para esse controle. O modelo grupal, controle social grupal, que ele tem o papel de habilitar e fortalecer o posicionamento e a concretização constante sobre os atos da administração pública estatal. Então, você tem algumas ONGs que fazem esse tipo, né? Então, por exemplo, o Observatório Social,
algumas associações que o foco dela é fazer a vigilância em cima dos atos da administração para ver se eles não estão sendo exagerados ou se estão sendo aplicados da maneira como deveriam ser. Tá? Nós temos também a figura da ouvidoria, o canal da ouvidoria, que é um tipo de controle interno, né? E pode ser do tipo social ou feedback para melhoria. Ouvidoria é muito assim, de denúncia, né? Eu vou na ouvidoria. Não que não seja próprio para denúncia, né? Mas o correto seria via Tribunal de Contas ou via Ministério Público, né? A ouvidoria, ela tem um caráter mais de melhoria, ouvir para melhorar, tá? Então, ela recebe esse encaminhamento. Se for algo assim de saneamento de dúvida ou algo mais simples, ela responde ao usuário com os encaminhamentos e sugere à administração pública a correção. Se for algo que caracteriza algum tipo de improbidade ou algum crime, né, algo relacionado à corrupção, aí ela encaminha para os outros órgãos de controladoria, tá? Os setores as unidades de correição, né, as unidades de controladoria, procuradoria, para ver se cabe ou não algum tipo de denúncia, tá? Nós temos também a figura da defensoria pública, que depende um pouco da interveniência de advogados, juízes e outras pessoas no direito, que são os operadores jurídicos. Então, a defesa pública, ela está lá justamente para defender o cidadão de forma gratuita, né? Muitas vezes ele não tem acesso para pagar um advogado para denunciar que alguém está poluindo o rio, né? Acionar um advogado, né, ou defensor público para que entre com uma ação para corrigir, né, uma ocupação ilegal, né, um desmatamento, algo nesse sentido. Tá? Então, esses são os três canais assim principais, tá? Que são utilizados pelo controle social. E o Paiva, ele vê o exercício da cidadania como um fortalecimento do controle social. Então, eu exercer o meu papel de cidadão é uma forma de ter o controle social ou de aplicar o controle social. Então, ele diz que o exercício desse controle social estabelece, de um lado, um Estado decidido a dar garantias ao cidadão, né, e o exercício desse poder. E, de outro lado, uma sociedade composta por cidadão consciente do seu papel e disposto a ter uma cidadania ativa junto ao Estado. Então, o Estado aceita esse apontamento, esse controle, e o cidadão deve exercê-lo. Tá? Nós temos alguns tipos de controle social que, apesar de algumas restrições e de algumas limitações próprias do ordenamento jurídico brasileiro, né, e do próprio desconhecimento por grande parte da população, há algumas possibilidades de que essa ou aquela pessoa, ou essa e aquela entidade, possam vir a acionar os mecanismos jurídicos a seguir. Então, nós temos a ação civil pública, né, popularmente conhecida como ACP, está embasada no artigo 127 da Constituição Federal e na Lei 7.347 de 84, que geralmente é proposta pelo Ministério Público, em que visa algum tipo de correção ou reparação. Falou, ó, o gestor está cometendo uma irregularidade. Juiz, eu vou te acionar para você determinar que esse gestor corrija ou reveja ali os seus atos em prol das pessoas, em prol da sociedade. Tá? Nós temos também a ADC, que é a Ação Declaratória de Constitucionalidade, que está prevista no artigo 103, parágrafo 4º, também da Constituição Federal. Tá? Essa ADC é quando você tem uma situação que você tem um limbo jurídico, né, e você não tem certeza se é constitucional ou não, e você pede para que se declare isso constitucional. Tá? Então, são algumas brechas que você tem, às vezes, no ordenamento jurídico brasileiro, e você pede para se declarar para que os atos provenientes delas não sejam considerados nulos, para que eles sejam considerados válidos. Tá? Nós temos a ação de inconstitucionalidade, uma ADI, tá? Ou ação direta de inconstitucionalidade, que está previsto no artigo 103 da Constituição Federal, que é quando você tem, às vezes, algo previsto na Constituição, mas que está sendo distorcido, ou que está sendo executado de maneira distorcida. Daí você pede a inconstitucionalidade para que você não use da Constituição para penalizar a sociedade. Tá? Então,
muitas vezes é comum que os entes públicos, ainda que passe do executivo e legislativo, né, não significam que eles tenham sabedoria absoluta. Então, muitas vezes aprova-se algumas leis que elas não poderiam ter sido aprovadas, ou pelo menos não por aquele ente competente, né? Então, nós temos aqui em Mato Grosso, por exemplo, algumas situações em que o governo do estado, né, em que a Assembleia Legislativa, perdão, determinou, por exemplo, a proibição de construção de hidrelétricas nos rios de Mato Grosso. É legal, a população tem interesse nisso, porém é inconstitucional, porque na matéria de água, de rio, né, de controle hídrico, compete à União e não ao Estado. Então é inconstitucional por ferir a competência da propositura dessa lei, tá? Nós temos também as ações ordinárias e o interdito, né? O interdito e a ação ordinária é uma ação para, pare isso imediatamente, tá? Não faça mais isso. Interdita-se isso, tá? É, é algo que às vezes está sendo feito, às vezes é ilegal, e você só quer que pare até que se esclareça algumas situações. Você não quer que cancele ele totalmente, tá? Nós temos também a ação popular, né, que você tem a sociedade demandando esse tipo de ação por meio de algum tipo de requerimento, algumas ações que, às vezes, é muito comum a utilização de ação popular quando você tem, às vezes, briga entre rico e pobre, né, em que, às vezes, é necessário, por exemplo, fazer a desapropriação de um espaço, né, para a construção de moradia popular, por exemplo, e o valor cobrado é muito caro e, né, você entra com uma ação popular ou para reparação de algum dano, né, ou algo nesse sentido. Ah, não, vamos fazer a desapropriação do imóvel em prol da população, né? Como muitas vezes ocorre em casos de expansão urbana, expansão imobiliária, né, algo nesse sentido. Nós temos também as audiências públicas, que, assim, falha um pouco, tá? A audiência pública, ela deveria ser um espaço em que as pessoas pudessem, de fato, opinar, né? Vamos fazer audiência, por exemplo, audiência pública para cota zero aqui no estado de Mato Grosso. Então, convida as partes envolvidas, né, os pescadores, os ribeirinhos, as pessoas que dependem ali de comer o peixe ali no rio, né, de pescar, de usar o peixe realmente como subsistência ali, né? E aí você discute os pontos, prós e contras, e tenta chegar ali num acordo, né? Ou explicar o que é para ser feito para a população, ou a pessoa dá a versão dela e fala, ó, não faça isso, tá? Então, essas audiências públicas, a minha crítica quanto a ela é que muitas vezes se marca audiência sem realmente a população participar, e acaba tendo muito assessor, né, muita gente, assim, vinculado ao interessado, né, naquela ação, que acaba descaracterizando o que é realmente sociedade ou comunidade ali responsável por isso, tá? Então, às vezes, usa-se da audiência pública para chancelar uma coisa que se quer fazer, sendo que, de fato, a comunidade ele não foi bem totalmente ouvida, né? Eu lembro de uma situação, esse caso mesmo das hidrelétricas que eu citei, foi feito via YouTube e não permitia que a população utilizasse o chat do YouTube para comunicar, para se expressar, né? Até no início estava permitindo, eles foram lá e começaram a bloquear o chat. Foi, então, peraí, isso não é audiência pública, né? Tanto que essa audiência mesmo foi tornada nula posteriormente, né? Foi invalidada, porque só ficou, assim, não ficou bidirecional, ficou unidirecional. Foi o Estado falando que ia fazer isso, isso e aquilo, né? E as pessoas querendo falar e não conseguindo falar. Nós temos também a figura da CPI e também da sustação de ato regulamentar. Então, a CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, né? O inquérito é um ato investigativo. Então, quando você tem uma situação que você precisa apurar um fato, esclarecer, né? Talvez revogar temporariamente algum ato, até que você realmente tenha a clareza do que realmente está acontecendo, né? Então, você apura-se os fatos, ouve-se as testemunhas e as partes, né? Para tentar entender e chegar num caminho de alterar, revogar ou sustar algum tipo de lei, tá? Nós temos também a figura do mandato de injunção, que eu até, assim, particularmente não conheço muito, não escuto muito falar, tá? E o próprio processo administrativo, em que na verdade, um dos mais utilizados ali dentro do âmbito da administração pública,
que é o que vai apurar a responsabilidade por um ato cometido e pode gerar algum tipo de infração, como advertência, alguma punição, suspensão ou até mesmo a demissão, tá? Ele usa-se do artigo 5º da Constituição Federal. Uma das premissas deles é que fique bem claro o direito à ampla defesa e ao contraditório, né? E ele também é regulamentado pela Lei 9.784 de 99, tá? Então, assim, para que se tenha o controle social, é importante que a gente tenha muito claro dois princípios, tá? Que é o princípio da publicidade e o princípio da transparência, tá? Então, a expressão, e aí tem uma diferença entre eles, tá? Então, a expressão transparência não se confunde com o princípio da publicidade, tá? Pois não basta a, eu publicar, eu divulgar os atos, os números de gestão, sem que ele seja efetuado na forma e na linguagem que a população tenha condição ali de interpretá-los, tá? Então, a transparência é eu dar acesso ao que eu estou fazendo, né? E a publicidade é eu divulgar isso para as pessoas de maneira que elas consigam entender. E aí eu pego uma situação que aconteceu aqui em Cáceres, com um gestor público anterior, tá? Que eu não vou citar o nome, em que ele divulgou, até acho que eu já comentei isso em algumas aulas nossas, ele divulgou pela cidade. Nos primeiros anos de gestão dele, ele publicou o balanço da prefeitura. Ele soltou em 5, 6 lugares algumas placas com um balanço, quanto que a prefeitura arrecadou, quanto que a prefeitura gastou, mas aquilo só ia ter serventia, só ia conseguir interpretar quem realmente fosse da área de contabilidade pública. Quem não fosse um cidadão comum, né, não ia conseguir interpretar e saber se aquele número é bom ou ruim, se 20% do que é lançado de IPTU arrecadado é bom ou ruim, né? Se 5% no crescimento da receita do município é bom ou ruim, tá? Ah, mas 5% é de crescimento, sim, mas teve inflação de 10, não é tão bom assim, né? Então, o déficit primário, né, superávit primário, então isso não adianta você dar publicidade nisso sem explicar para as pessoas se isso é bom ou ruim, tá? A questão aqui do IPTU em Cáceres é muito sério, tá? Porque geralmente se arrecada só 18, 15, 20%. Acho que dos últimos 10 anos, o ano que mais arrecadou, acho que não chegou a 25%. E olha que o IPTU aqui, quando você não paga no ano, né, não pagou 2023 e 2024, ele já é protestado em cartório. E a taxa do cartório para retirar varia de 300 a 400 reais. O IPTU às vezes é 100 e custa 400 para tirar do cartório. Né? Se a pessoa já não tem 100, 200 do IPTU, que está ali 300, 400 para retirar do cartório. E muitas vezes manda para o cartório sem dar uma chance, sem comunicar ao usuário, ó, se você não pagar, igual aquela cartinha de Serasa, né? Se você não pagar em 10 dias, vai para protesto. Porque às vezes o usuário, o cidadão, não está sabendo, esqueceu, passou batido, né? Então, isso é algo que é bem ruim aqui, tá? E assim, existem alguns lugares que eles fazem a publicação, né, do balanço ali do município, do estado, da União, inclusive usando linguagem popular, usando, né, vote, ó, cresceu isso aqui 5%, credo, vote, né? Uma expressão aqui bem mato-grossense, e às vezes contrata ali alguns grupos para fazer algo bem lúdico para que as pessoas entendam e compreendam realmente se foi bom ou ruim, tá? E aí, para a gente exercer o papel de cidadão, a gente precisa participar do local que a gente vive, né? A gente precisa lutar pelo desenvolvimento desse local, participar da comunidade, né? Saber escolher os governantes e se organizar em sociedade para exigir desses representantes uma aplicação de recursos de forma responsável, buscando o interesse comum, né? Comprometido com o desenvolvimento da cidade. Então, assim, esse período de eleição me entristece muito, aí é uma opinião particular, né? Porque eu não vejo muita apresentação dos planos de governo, das propostas. Algumas propostas são fantasiosas, né? E você tem até a penalidade do estelionato eleitoral, mas você quase não vê isso aplicar. Você não vê um prefeito perder o mandato, uma prefeita perder o mandato, porque prometeu construir, né, uma estação espacial na Lua e acabou não construindo, né? Então, assim, algumas promessas que você sabe que é impossível e que acabam fazendo.
ouvindo a campanha eleitoral ali de Cáceres, chega a ser absurdo algumas coisas. Candidatos a vereador, por exemplo, propondo criação de um hospital universitário, né, vinculado à Unemat para o município de Cáceres. Mas não, quem tem que decidir isso é a universidade, não é o município, né? Então, a universidade decide para aplicar ao município, né? Então, o máximo que o município pode fazer é uma audiência pública e falar assim, ó, precisamos, né? Mas tem que ver se a universidade tem interesse ou não. Então, quem propõe isso, está propondo em nome dos outros. E isso não é correto, né? E aí, enquanto cidadão, cabe a nós, como eu fiz, de apontar, falar, ó, desculpa, isso aqui não pode ser, o que esse candidato está propondo aqui é ilegal, e não pode estar fazendo esse tipo de campanha, tá? Então, um complemento para exercer a cidadania também é dispor de forma didática do acesso aos dados para interagir diante do Estado. E a participação também em conselhos e associações de controle social, né, é importante. E a gente não tem muito essa cultura. Isso tem avançado de maneira muito lenta, né? A participação dos conselhos de saúde, nos conselhos de assistência social, né? Porque muitas vezes, nos conselhos escolares, tá? Porque muitas vezes chega o recurso público, chega o dinheiro, tá? E o município tem um conselho que é todo assim, eu vou colocar a expressão viciada, porque é tudo amigo, tudo assim, subordinado. Então, isso acaba ficando na visão, né, o direcionamento do recurso vai pela cabeça do gestor, e não realmente de um conselho imparcial, independente, que vai avaliar isso de maneira imparcial e independente. Tá? E por quê? Porque as pessoas não têm muito esse interesse. Ainda mais porque boa parte, às vezes, não é remunerado. Então, vai falar, vou fazer o que lá? Trabalhar 3 dias por mês para não ganhar nada e ficar resolvendo o problema que é dos outros, né? Aquela coisa toda. Então, isso acaba, às vezes, desestimulando um pouco as pessoas. E outro conceito que é muito interessante também é o conceito de accountability, que vocês também já ouviram falar, vocês já devem ter visto em outras disciplinas, que é um termo que você não tem bem uma tradução para o português, mas a gente tem uma aproximação por responsabilização, né, dos atos, né, ou a responsabilização em prestar conta, né. A mim foi confiado uma responsabilidade e eu vou dizer o que eu fiz, o que eu não fiz, o porquê que eu fiz, o porquê eu não fiz, tá? Então, esse conceito de accountability, ele é muito praticado nos países desenvolvidos, ele tem sido, sim, colocado, implantado aos poucos aqui no Brasil, mas num ritmo muito lento. Eu já trabalhei esse termo em 2012, da primeira vez que eu ministrei uma disciplina na UAB, e eu vi pouca evolução de lá para cá. Pelo menos estamos evoluindo, né? Mas muito pouca evolução pelo que se espera. Então, e quando eu vejo, por exemplo, independente, tá, de partido, de ideologia, direita ou esquerda, mas quando eu vejo lá sigilo de 100 anos, eu fico para morrer com um negócio desse, tá? Porque para mim, assim, de uma agenda, sigilo de 100 anos, de um trem, né? Assim, isso para mim é o contrário. Isso para mim é ocultar, é esconder. Fez caquinha, né? Desculpa a expressão, fez cagada e tá ali tentando esconder, né? Uma forma ali de botar o sigilo, né? Então, esse tipo de ação tem que ser justamente o oposto. Não, vou dar transparência na minha agenda, vou dar transparência das minhas ações, né? Não vou fazer ali reunião secreta fora de agenda, né? Então, as pessoas precisam saber realmente o que está acontecendo, né? Ó, tal coisa, e assumir os erros, assumir os erros. O brasileiro, ele perdoa muito, o brasileiro tem a cultura de perdoar, né? Então, é muito melhor, às vezes, a pessoa assumir, ó, tentei fazer, não sabia, fiz errado, né? Eu tenho certeza que sai muito melhor perdoado do que ficar tentando esconder ou culpar outra pessoa, né? Então, esse termo, accountability, ele está diretamente relacionado à questão de transparência, à questão da democracia, né? Então, a escolha da maioria, a questão da participação popular e da governança corporativa, né? Então, e eu fico vendo essa situação que está acontecendo na Venezuela, né? Que seria uma situação muito simples de resolver, né, com as atas eleitorais lá, aquela questão da eleição do Maduro, que é mostrar as atas, né? Poxa, se você falou que foi eleito, então mostra a ata, né? Essa questão de, mas o órgão Supremo Federal, né, o órgão semelhante ao STF deles, validou a eleição.
como o STF também validou a eleição aqui no Brasil. Mas tem uma grande diferença, né? O STF do Brasil, ele é um poder independente. Lá na Venezuela é um poder independente. Ele está sob subordinação do atual presidente, né? Do Nicolás Maduro. E aqui no Brasil você tem, né, a total independência. Quem já trabalhou em eleição, ao final, né, da eleição, você tira lá os BUs, os boletins de urna, que você pode entregar para qualquer pessoa que quiser. Né? E, além de afixar alguns nas portas, você entrega para qualquer pessoa. Precisar imprimir 10 vias, a impressora é lentinha, mas imprime 10 vias e entrega. Né? Então, assim, muitas vezes os próprios partidos políticos, eles sabem do resultado primeiro do que o resultado oficial que é divulgado. Porque, assim, eles colocam os fiscais em cada escola, né, em cada ponto de votação, os fiscais recolhem ali 5, 10, 15, 20 boletins de urna, eles se reúnem meia hora, 40 minutos depois que a eleição acabou lá nos diretórios, por ali eles já fazem a contagem rápida, já sabe se deu ou não, né? Então, às vezes, você vê o pessoal comemorando antes mesmo de divulgação do resultado oficial, porque isso é transparente, porque isso acontece, tá? E a vontade da maioria é o escolhido. Às vezes vocês falam assim, Gustavo, mas democracia não é bem assim, porque vereador, o mais votado, às vezes não é o que é o escolhido ali, né? De fato, eu também não concordo muito com isso, né? Assim, essa questão de legenda e tal, de associação de partidos ali para governança, eu sinceramente não concordo muito, né? Para mim tem uma bagunça muito grande de partido político no Brasil, né? E que acaba mais por interesse pessoal, grupal, né, do que interesse realmente partidário, social partidário. E, assim, faz parte do sistema de legislação brasileiro, né? Então, estamos descontentes e vamos mudar. Já teve a tentativa de mudar para o aspecto distrital, né? Para acabar para fazer algumas outras mudanças ali nesse sistema de eleição, né? Para acabar um pouco com a legenda, mas não vigorou. Pelo menos ainda não vigorou, tá? E a transparência, ela ocorre com a divulgação também, né, das ações, assim, dos atos de governo, né? Então, ele acontece prioritariamente em diário oficial, né, e, não sendo possível, em jornais de grande circulação. Na maioria dos municípios, a grande prática era em jornais de grande circulação, né, porque é caro você manter um diário oficial. E você ficar pagando publicação em Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, é bem caro. É cobrado por centímetro quadrado. Então, o valor é absurdo, tá? É muito caro. Então, com o avanço da tecnologia, aqui nos municípios de Mato Grosso, usa aquele Diário Oficial Eletrônico da AMM, né, da Associação dos Municípios Mato-Grossenses. Então, tem um jornal eletrônico, os municípios mandam as matérias para publicar, acredito que seja pago, mas eu não sei realmente o valor, e isso é onde você dá a publicidade dos atos. Então, publicação de editais, publicação de contratações, atos do gestor público, nomeações, posses, exonerações, abertura de PAD, né, de processo administrativo, que mais? Publicação de alguns resultados, publicação de balanço. Então, só é oficial se tiver no diário oficial, tá? O ato só é válido se ele for publicado no diário oficial. E aí, cada ente, Estado, município, União, ele tem as suas regras do que é publicado e do que não é publicado. Então, do município de Cáceres, por exemplo, progressão de nível, de classe, não é publicado em diário oficial. É geralmente entrada e saída, né? Já no estado de Mato Grosso, tudo de boletim de pessoal é publicado. Licença-prêmio é publicado, gozo de licença-prêmio, enquadramento, remanejamento, exoneração, PAD, né, as progressões de nível, classe, então tudo é publicado. Da União, geralmente também tá? Então, não adianta você fazer todo um processo licitatório em que você não publica o aviso de licitação, né, o extrato ali no edital, o resultado e o extrato da contratação. Se você não fizer isso, você torna nulo ali aquele instrumento, tá? Então, a divulgação ocorre, né, no Diário Oficial ou no jornal de maior circulação. A compreensão, ela vem, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata no artigo 51 da governança eletrônica,
Nós temos a CGU, a Controladoria Geral da União, incentivando por meio de cursos e cartilhas a conscientização e educação fiscal, e o orçamento participativo, que teve uma experiência de Porto Alegre por 16 anos, que foi muito interessante também. Então, a compreensão, né, no aspecto de governança eletrônica, é o governo fazer os boletins, né, dar publicidade nesses boletins, né, melhoramos isso, aplicamos tanto recurso nisso, né, em contrapartida tivemos aquilo. Então, assim, foi caro, mas valeu a pena, estamos fazendo isso, mas vale a pena. Então, isso faz parte da governança eletrônica, tá? O que antes nem sempre acontecia, tá? Nas cartilhas de conscientização e educação fiscal, você precisa ensinar a população como que ela olha, por exemplo, uma placa de obra, né? Como é que ela interpreta aquela placa de obra. O que é fonte de recurso? O que é o prazo dessa obra aqui? Por que esse valor? Né? Onde que eu consulto o detalhamento dessa obra? Então, aqui no estado de Mato Grosso, a Cinfra fez algo legal, porque além da placa da obra, ela coloca um número do lado assim, né? Além de ter o número do processo, o número do contrato, ele tem um número daquela obra, né? Então, é possível você acompanhar no site toda a medição, a execução daquela obra, e de repente você, como cidadão, mas eu não entendo de medição de obra, mas tem alguns cursos, e a própria CGU ela faz algumas cartilhas para interpretar. Como que eu sei que uma obra está 30% avançada? Como que eu sei que uma empresa não está fazendo jogo de planilha, né? Então, o que é o jogo de planilha, né? Para quem não sabe, ela cobra, uma obra custa 1 milhão, ela ganha licitação lá por 1 milhão, né, ou 990 mil, alguma coisa assim. E vamos supor que essa obra fosse dividida certinho em 3 partes iguais ali de 330 mil, né, para dar 990 mil. O que ela faz? Ela cobra a parte inicial mais cara, então em vez de ser 330, ela cobra ali 400, 450 mil, e ela pega essa diferença que ela cobrou mais cara no início lá do final. E ela ganha mais aqui no início, e depois ela pega e abandona a obra, ela pede rescisão de contrato, tá? E aí, de repente, o órgão público já pagou lá 700, 800 mil e ela só executou 600 mil, tá? E aí você precisa licitar a obra de novo, mas aí você vai licitar não o que falta pagar para a obra, o que falta realmente para terminar. Então, em vez de você licitar 200 mil, 250 mil, você licita 400 mil, e isso começa a prejudicar o recurso público, tá? E o orçamento participativo, Porto Alegre, no governo, acho que do Tarso Genro, se eu não me engano, ele fez essa experiência desse orçamento participativo, tá? A ideia é que a prefeitura fez o mapeamento, né, o zoneamento ali, de cada cidade, então ela sabia o quanto arrecadava de IPTU de cada bairro, de cada região da cidade, e ela falava para a região assim, vocês têm um orçamento de 5 milhões para o ano que vem. Com o que vocês querem que eu gaste? Vocês querem escola? Vocês querem posto de saúde? Vocês querem asfalto? Vocês querem segurança? O que vocês querem? E aí sim, essa audiência pública era verdadeira, era uma audiência pública boa, que a população participava, e cada região da cidade tinha sua prioridade. Eles não tinham controle absoluto sobre o orçamento do município, mas, se eu não me engano, 50% ou 60% do que era arrecadado daquela região, com alguns impostos, eram eles que decidiam a aplicação. Então, isso foi muito legal. E vários municípios hoje, eu acredito que quase todos os de vocês, adotam o orçamento participativo. O problema é que esse molde, ele precisa que se tenha audiência pública, né? E o problema é que muitas vezes essas audiências públicas, elas não ocorrem como deveria, né? Chama a comunidade, mas a comunidade nem sempre participa. Aí acaba indo o assessor do vereador, o vereador, alguns representantes ali, né? Talvez algum empresário que tenha interesse, né, em obra ali e tal. Então acaba perdendo um pouco a característica. Mas, então não deve ter orçamento participativo? Sim, tem que ter orçamento participativo. O que eu estou dizendo é que a população precisa participar mais, porque é uma ferramenta bem interessante, tá? E nós temos também, né, as iniciativas populares. Então, nós temos várias associações, eu vou citar algumas aqui, que ajudam nesse processo, né, e que ajudam a população com essa interpretação da burocracia pública, né. Então, nós temos a Amarribo, né, que é a Associação Amigos Associados de Ribeirão Bonito, que é uma associação que ajuda
instrui a população para solicitar documentos, né? Então, eles dão modelo, eles orientam, eles fazem um trabalho que muitas vezes a prefeitura deveria fazer, né? Então, eles explicam desde as pessoas conseguirem, né, por exemplo, BPC do INSS, né, o benefício de prestação continuada, como que eles dão entrada na assistência social para concorrer a algum benefício, a uma casa, habitação popular, moradia, né? Então, eles ajudam a população nisso, e até mesmo ajuda a tirar o documento. Às vezes a pessoa tem, mas perdeu, não tem mais na mão, né? Então, eles ajudam nisso. O IBASE, que é o Instituto Brasileiro, não vou lembrar agora do que ajuda também na tradução do orçamento em linguagem popular, inclusive usando, como eu mencionei, né, os jargões regionais, tá? Esse base, o legal é que às vezes eles fazem algumas cartilhas, assim, bem legal, bem bacana, né? Ah, lembrei, Instituto Brasileiro de Análise Social e Econômica, tá? Então, eles traduzem isso, né? Uma taxa Selic alta, o que que isso significa, né? Um superávit primário, o que que isso significa, né? Então, ele faz isso, né? Um empenho, despesa, rubrica, para explicar para a população, para eles saberem. Nós temos também o INCOR, que não tem nada a ver com o coração, né? Que é uma entidade que visava criar uma sociedade especializada em identificar fatos e agir na defesa do interesse público, e o Observatório Social, que é um modelo bem parecido com o INCOR, mas um pouco mais aperfeiçoado, tá? Então, tanto o Observatório quanto o INCOR, eles acompanham. Por exemplo, esse tempo atrás, o Ministério Público publicou uma licitação para comprar celular iPhone, né? O iPhone de última geração, assim, tal, daria 1 milhão e pouco, 2 milhões e pouco de celular iPhone. Aí o pessoal bateu, falou, opa, peraí, por que iPhone, né? Por que esse valor? Porque muitas vezes, né, o judiciário ali, às vezes o MP, eles recebem recurso por duodécimo, né, por repasse constitucional obrigatório. Então, às vezes, eles nem têm muito o que fazer com esse orçamento. Então, às vezes, acaba luxando, né? Desculpa a expressão assim. E, quando faz isso, eu falo, opa, peraí, por que você precisa comprar esse aparelho aí, né? Na época, a justificativa do MP, salvo engano, foi por conta de segurança, que o iPhone ele é mais seguro, é um celular que é mais difícil de ser hackeado, mais difícil de ser violado, que alguns promotores estavam sendo perseguidos, né? Então, a resposta oficial, salvo engano, foi essa, tá? Mas, assim, é questionável, né? Porque o iPhone é um celular caro, né? Não é barato, ainda mais de última geração, né? E você poderia, já que é para atendimento público, poderia comprar um mais em conta e usar o recurso para outra coisa, tá? Então, a prefeitura vai fazer uma licitação, de repente está comprando lá um produto que o valor está muito caro, né? Alguma licitação que o preço estimado está bem fora. Essas entidades fazem isso para ajudar, né? Então, com isso, eu concluo aqui a aula de hoje, a unidade 2, né? Com uma frase aqui do Dalai Lama, né? Uns ensinamentos dele, que diz que o que mais surpreende na humanidade são os homens, porque eles perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem muito no futuro, esquecem do presente de tal forma que não vivem nem o presente nem o futuro. E vivem como se fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Então isso é muito, assim, marcante, né? Do ponto de vista de reflexão nossa, né? E para a gente fechar essa aula, pensar um pouquinho nisso, né? E melhorar um pouquinho, né? Pensar um pouquinho sobre o que nós temos que fazer, tá? Então é isso, tá? Eu encerro aqui por hoje. Vejo vocês na unidade 3. Até lá. Tchau, tchau.